acabamos de sair de um conclave real na Igreja Católica, né, com a eleição do novo Papa, que é o Leão XIV, que é um Papa, que era um cardeal americano. E aí, a gente viu essa ritualística muito grande acontecendo quase que concomitantemente com a explosão do sucesso do filme O Conclave, que é protagonizado pelo Ralph Fiennes, nosso famoso Voldemort, né? E eu assisti Conclave. Conclave tá disponível no Prime Video. E, cara, o filme é muito chique. Você pergunta assim pra mim, Winnie, você é católica? Não, né? Mas eu amo essa coisa de ritualística, eu adoro história. Embora a gente saiba que tem questões como, por exemplo, a pouca participação das mulheres, pelo menos no filme, né? Mas hoje a gente já sabe, por exemplo, que a pessoa que toma conta do Vaticano como país é uma mulher. Muitas mulheres trabalham no Banco do Vaticano, tem uma representatividade das freiras, né? Mas não é o lugar onde a gente vai exigir uma representatividade feminina, um progressismo que nós estamos falando da Igreja Católica. Eu não tenho nenhum tipo de ilusão, né? Essa ilusão de que a gente vai ter um caminho LGBT friendly, woman friendly dentro da Igreja Católica. Mas eu queria falar sobre o filme. O filme, assim, ele é um filme que foi indicado ao Oscar e ganhou o Oscar do melhor roteiro adaptado. Ele é adaptado do livro Conclave do autor Edgar Harris, né? E ele representa ali todas as questões que aconteceriam dentro da eleição de um novo Papa. Lembrando que ele é um filme, é um romance, e ele tem umas questões que acontecem ali apenas para ilustrar e deixar o drama mais concreto, né? O autor que escreveu o livro fez uma pesquisa durante anos nas histórias do Vaticano, então tem muita coisa no livro que tá de a ver. Então tem muita coisa no filme que tá muito de a ver com a história real do conclave. E se você, assim como eu, era fã de Dan Brown na adolescência, você reconheceu um monte de coisas que já apareceram ali no livro Anjos e Demônios, né? O Dan Brown, ele era um pouco mais aleatório, avulso, inventava uns negócios lá, né? Então o filme começa com o personagem do Ralph Fiennes. Ele é escolhido pelo Papa para ser o decano. Ele é. E essa personagem realmente existe na realidade, que é o cara que ele é escolhido pelo Papa para poder fazer todo esse processo. Ele é um administrador. O que eu achei estranho é que geralmente o decano, ele não concorre a Papa. E o Ralph Fiennes acaba sendo votado, né? E ser eleito ali a Papa, mas geralmente esse cara, ele é para organizar o Paranauê, porque é muita ritualística. Então o filme começa com a morte desse Papa, que é um Papa super progressista, do ponto de vista de uma igreja católica, tá? Progressista do ponto de vista da igreja católica, que me lembrou muito a história do próprio Francisco. E aí, logo no início, eles fazem o que? Eles quebram o anel do pescador, porque o Papa, ele recebe o anel do pescador. Ele é uma personificação de Pedro, que foi teoricamente o primeiro Papa. Pedro, né, o apóstolo de Jesus, que era pescador, e tem toda aquela questão bíblica, em cima dessa pedra eu erguirei a minha igreja. Pedro, pedra. Então ele quebra e eles selam o quarto do Papa e fazem um momento ali de todas as celebrações, que é o período do trono vago, sirivacante, que é exatamente isso, é o período de 14 dias em que o trono, o assento do Papa fica vago, e ali eles vão fazer um conclave, ele só começa 14 dias depois do Papa ser enterrado. E aí, no filme, a gente vê os cardeais chegando de todos os lugares do mundo. Os cardeais, eles são, inclusive, tem uma figura que é o cardeal Emílio, que é o cardeal, né, peruano, que trabalha, que é uma figura de um cardeal, digamos, secreto. E isso é mentira, isso não existe na vida real. Eles criaram essa figura para o filme e no livro, mas essa figura desse cardeal secreto, que tinha sido nomeado pelo Papa em segredo, isso não existe na vida real. Então essa personagem foi criada ali para dar um tom mais de mistério e etc. E aí a gente vai vendo todas aquelas alianças e aquela um pouco de briga que realmente acontece na realidade entre os conservadores e os progressistas. Um cardeal italiano que ele reclama que já tem mais de 40 anos que não existem papas italianos, né? Sendo que Roma, Vaticano fica em Roma, na Itália. E ele está falando justamente de Papa Francisco, Bento XVI e João Paulo II. João Paulo II polonês, o Bento XVI alemão e o Papa Francisco que era argentino. E continua não tendo porque o Leão XIV é americano. Eles fazem essa briga entre conservadores e progressistas de uma forma muito superficial, a meu ver, tá? Eu não acho que é uma coisa simples entre, não pode ter gay, não pode ter mulher. Não é bem assim. Tem uma questão conservadora que o cardeal italiano defende muito, que é, por exemplo, voltar às liturgias antigas, das missas, por exemplo, serem celebradas em latim. Hoje em dia as missas não são celebradas em latim, as missas são celebradas nos idiomas dos países onde elas estão. O padre
fazer a sua missa de frente para o trono e de costas para o público, ter separação dentro da igreja de pessoas que não são batizadas, de pessoas escravizadas. Era a liturgia anterior. E eu acho, a meu ver, que não dá para voltar mais para isso. É justamente um pouco dessa abertura que o João Paulo II e o Francisco trouxeram. O Bento XVI, ele era um cara mais conservador, mas ele ele foi papa durante 8 anos, se eu não me engano, depois ele saiu, né? Esse processo de abertura da igreja é justamente o que está atraindo padres jovens, homens jovens, continuando querendo se tornar padres. A gente viu lá na Praça da Sé um monte de homens de padres, né? E meninas ainda hoje virando freira. Então, se você volta à liturgia anterior, é possível que você feche a igreja para pessoas que queiram aí processar a sua fé, mas de uma forma mais pé no chão. E aí a gente vê uma disputa de pessoas ali dentro do filme, entre esses conservadores, que têm uma visão estrita do que é pecado, do quem pode participar da liturgia, e os progressistas, que no fim das contas não são caras lá muito legais também. São progressistas, mas eles estão, na verdade, embebidos desse desejo de poder, segundo o que o autor fala, o autor do livro, e isso não é bem muito verdade, né? Mas também não tem como a gente saber. Uma das coisas que o filme mostra, que é muito forte, é o segredo. Tudo é secreto, tudo é ritualizado, é o conclave mesmo. O conclave significa, se eu não me engano, embaixo da chave. Significa fechado, portas fechadas. Então não tem realmente muito como a gente saber com certeza como é que o conclave do Leão XIV aconteceu. E existe sim a campanha e existem os papáveis, que são aquelas figuras preferidas em geralmente quatro cardeais, que tem ali um voto e que lá no livro tem um cardeal africano. E aí há uma discussão bastante interessante, porque existe esse cardeal também na vida real, meio que inspirado, que é o fato do cara ser negro não significa que ele vai trazer nenhuma mudança positiva. Inclusive no filme ele fala, pô, o cara é negro e africano, mas ele acha que gays têm que morrer na terra e depois de mortos passar para o inferno. Então o filme traz todas essas coisas, essa coisa do fechado, do secreto, das negociações, mas existem os exageros aí, como por exemplo essas disputas, que no filme são disputas até físicas, de um cardeal lá que tenta sabotar os outros, pegando coisas do passado. Eu não sei se na vida real isso funciona desse jeito. Eu acho que é muito mais um jogo de influências, de carisma, do que vai ser oferecido para os cardeais que votarem a favor daquele determinado papa e das figuras que são importantes. O Leão XIV, que eu não me lembro do nome dele do nome dele original, aqui, ele era assim, ele não era um dos papáveis, dos preferiti, mas ele era uma pessoa muito importante. Então, pra gente que não conhece a Igreja Católica, foi um pouco surpreendente ter um papa norte-americano, um papa estadunidense. Assim como muita gente também não conhecia o Francisco, que eu esqueci o nome dele agora também. Mas dentro da Igreja Católica, dentro da Santa Sé, eles são muito conhecidos, eles são figuras muito importantes. Mas no filme, essa batalha, essa eleição fica parecendo que toda hora aparece um candidato, aparece um deus ex machina, um outsider para votar, mas o filme faz isso pelo fator dramático, para trazer uma interessância para aquele assunto, né, para atrair. E ele é um filme muito chique, o Conclave, gente. A Igreja Católica tem todos os seus defeitos, inclusive, se analisar a história da Igreja, né? Vamos falar a verdade. Mas uma coisa a gente não pode deixar de dizer, que são os rituais mais elegantes. São chiques os rituais, né? É tudo chique, mas é uma quantidade enorme de homens que ficam ali vestindo vestidos, né, o tempo todo, e tudo tem um ritual para fazer o próximo, para fazer uma coisa, para fazer outra, para fazer. Então o filme ele tem uma elegância justamente porque a Igreja Católica traz essa coisa. É a coisa de você estar ali conversando com os seus confrades embaixo de um teto que foi pintado pelo Michelangelo, do lado de figuras que foram pintadas pelo Da Vinci, a Praça São Pedro, que foi projetada por outro grande criador, arquiteto, homem universalista do Renascimento. E a interpretação do Ralph Fiennes e do outro cara que é colega dele que eu esqueci, que é aquele ator careca. Eu gosto muito desses dois atores, eu acho esse cara careca, ele faz personagens sempre muito interessantes, ele tem uma coisa muito sarcástica nele. Gosto muito do Ralph Fiennes, mas eu vou ser sincera pra vocês, não achei o filme lá essas coisas não. A interpretação do Ralph Fiennes está maravilhosa, é de se esperar, afinal de contas é o Ralph Fiennes, um dos caras mais maravilhosos do cinema inglês. Tem atores muito legais nesse filme, é um filme quase exclusivamente interpretado por homens, porque será, né? A gente só tem duas figuras femininas que aparecem ali no meio. É um filme que mostra ali uma coisa muito mundana,
por trás desses homens que teoricamente são santos, mas a gente vê que no dia a dia tem uma coisa bem mundana, de disputa bem terrena deles ali. Mas sinceramente eu não achei um filme maravilhoso, assim, uau, pra ganhar o melhor filme. Ele tem uma fotografia bonita, sem dúvida, afinal de contas é um filme no passado no Vaticano, não tem como ter uma fotografia ruim. E acho que o filme foi muito em cima do assunto, porque o filme explodiu ali no final de 2024, principalmente agora início de 2025, e agora a gente teve um conclave praticamente no mesmo momento em que o filme virou e que o filme entrou para os streams para a gente poder assistir. Então foi, em termos de timing, foi maravilhoso esse filme. Mas eu vou ser muito sincera que eu achei que o final, uma questão do final me surpreendeu. Com quem vai ser o Papa, essa característica é muito legal, né? Deu uma reviravolta, inclusive alguns religiosos da Igreja Católica que assistiram ou não assistiram o filme não gostaram dessa parte aí do final. Mas o Papa ter sido eleito, o cara que foi, pra mim foi muito arco do herói. É uma personagem que aparece e você meio que pensa, cara, o que esse cara tá fazendo aí? Ok, gente, vai ter spoiler, tá? Eu não consigo explicar o que eu tô falando sem ter spoiler. Então, se você não gosta, termina o filme aqui, eu vou explicar. Aparece esse cardeal, que é um cara que, se eu não me engano, ele é peruano, mas ele trabalha na faixa de Gaza. Então ele é um papa, um cardeal que tá sempre nos lugares de guerra. Ele aparece ali porque ele acabou de ser sagrado cardeal pelo papa, mas de forma, digamos, secreta, porque tem uma questão sobre ele que ninguém pode saber. Esse cara é um cara muito jovem, tá aí na casa dos seus 40 anos, muito jovem pra ser papa, eu quis dizer, né? Eu acho engraçado que os cardeais de 60 anos, eles são super jovens pra ser papa. Mas enfim, ele é um cara de 40 e poucos anos que tá ali muito na questão da pastoral, que é uma coisa que o Francisco e o Leão têm em comum. Essa coisa do padre que bota o pezinho na lama e trabalha junto com as pessoas, que pra mim é a figura do Júlio Lancelotti, que pra mim é um padre, um pastor que faz o que um padre, um pastor deveria fazer, que é estar lá com a mão na massa, ajudando as pessoas. Esse cara, ele é da pastoral e ele vai virar cardeal, só que descobre-se, né? Ele vai fazer o exame e descobre-se que ele é provavelmente uma pessoa intersexual. Isso não fica explicado no filme, mas ele é intersexual. Porque ele é um homem, que a gente entende como homem, é criado como homem, mas ele tem órgãos reprodutivos femininos. Então ele não é uma pessoa trans. Ele não é uma pessoa de gênero fluido. Ele tem órgãos reprodutivos, útero e ovários femininos, então ele é uma figura intersexual. E aí um monte de religiosos não entenderam isso e ficaram com muita raiva, achando que o autor estava elegendo, dizendo que era uma mulher que ia governar a Igreja Católica, entendeu? E aí, por causa disso, que ele é silenciado. Acontece no final do filme um atentado terrorista. Progressistas e os conservadores estão ali numa disputa que todo dia muda. E o Ralph Fiennes é dessa linha progressista que ele está tentando ao máximo evitar que o padre, o cardeal Tancredo, que é esse cara italiano, que é super conservador, que está subindo nas pesquisas, digamos assim, no Datafolha lá da Igreja Católica. E aí acontece um atentado terrorista e o Tancredo usa isso como a justificativa para o fato de que eles precisam fechar a igreja, de que eles precisam voltar às ritualísticas antigas, que eles precisam ter domínio do rebanho, que eles precisam voltar a fazer em latim, porque eles estão sendo atacados pelos árabes e islâmicos, etc. E aí aparece esse cardeal que estava sempre envolvido nessas zonas de guerra e ele faz um discurso e voilá, o cara é eleito papa. E aí na hora que ele vai se tornar papa, o Ralph Fiennes descobre que ele tem essa coisa dos órgãos sexuais, órgãos reprodutivos femininos, mas enfim, isso não impacta em nada e ele acaba se tornando papa. Então, o fato dele ter se tornado papa não me surpreendeu, porque era uma personagem meio Deus Ex Machina. Ele apareceu no início, não tinha justificativa nenhuma desse cara existir, ele era um cardeal secreto. Eu já sabia que esse cara ia ser papa, só não sabia como. Que pode ter chocado aí a massa de pessoas católicas que assistiram um filme que não entendem o que é uma pessoa intersexual. Então, resumo é que eu não achei o filme lá essas coisas, né? Mas é um filme legal de assistir, um filme chique, como eu falei, com interpretações legais. Achei que valeu aí o melhor roteiro adaptado. Recomendo que você assista e comente aqui o que você achou. E lembra, né? Vamos comentar de forma bacaninha, legal, com respeito. É isso, beijos e até a próxima.